Olá, telespectador amigo. Este é o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu que falo convosco sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Eu sou o presidente e fundador do Instituto, que foi fundado em 2 de agosto de 1992. Estamos aí com um quarto de século de atividade na mente humana. Já temos catalogados mais de 50 mil pacientes tratados com um resultado extraordinário. Tratamos no Instituto das mais variadas ordens de neuroses e psicoses, de ansiedade, síndrome do pânico, insônia, depressão, esquizofrenia, convulsão, e tratamos também das mais variadas ordens de fracasso no destino da pessoa, porque tudo que acontece no nosso destino obrigatoriamente passa pela nossa mente. E se nós não tivermos uma mente expandida, a nossa mente é elástica, e como ela é elástica, ela pode se fechar. E como ela é elástica, nos tratamentos que nós realizamos, ela dilata, ela se expande. E é nessa expansão da consciência da pessoa, na expansão da mente, que as pessoas começam a perceber as oportunidades e começam a mudança em suas vidas. Eu convido a você a conhecer as nossas instalações na Rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, no Jardim Sumatra, Chácara 3, em Apucarana, no Vale do Ivaí, no Paraná. Você de qualquer lugar do Brasil pode ser um dos nossos pacientes se precisar de uma intervenção nas memórias do seu inconsciente. É nesta área que a psicanálise trabalha. Nós temos uma visão holográfica da vida. Olhamos para o homem como um ser trino, corpo, alma e espírito. Nós estamos falando essa semana sobre alguns temas bastante importantes, e o tema foi sugerido por uma pessoa que estava na recepção aqui do canal 38, e ela sugeriu que falássemos sobre a criação dos filhos que têm os pais separados. Ela estava me contando, ela tem um filho muito inteligente, um filho extremamente capacitado na escola, tira notas boas, e ela estava falando dessa dificuldade que os filhos encontram quando os pais são separados. Eu gostaria de dizer em alto e bom tom e deixar claro para o amigo telespectador que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai nem ex-mãe, e não existe também ex-filho. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez mãe, uma vez pai, sempre pai. Independente, pode ocorrer, por exemplo, como os casos de algumas pessoas que os filhos têm algum problema e morrem. Mesmo assim, o pai e a mãe continua sendo pai, continua sendo mãe. Isso é muito real, é muito forte e muito importante para a vida dos filhos. Todos nós somos filhos, então é importante para as nossas vidas. O grande problema das famílias mistas, que são as famílias separadas, ocorrem quando um dos cônjuges, dos ex, o homem ou a mulher, começa com alienação parental, ou jogando o pai contra o filho, ou jogando a mãe contra o filho. Esse é um desserviço para a felicidade da criança. Os pais que se comportam dessa maneira, que lincham o companheiro ou a companheira para os filhos, falando mal da mãe, falando mal do pai,
elas estão a trabalho da infelicidade dos filhos, porque os filhos vão sentir-se divididos. E aí as consequências para essas crianças podem ser muito desagradáveis. Os pais precisam entender que são responsáveis pelos filhos. Alguns dizem: Dr. Schaefer, mas eu nem tinha programado uma gestação. Engano seu. Tudo está programado nas esferas espirituais. Para você ter uma noção, é comprovado cientificamente, e isso é um trabalho de doutorado da doutora Eleanor Luzes, do Rio de Janeiro, uma psiquiatra. Ela afirma categoricamente em suas pesquisas, em seu doutorado da ciência do início da vida, que antes da mulher engravidar, ela já desenvolve uma gravidez áurica 9 meses antes dela engravidar. Olha que fantástico. Então não existe por acaso. Algumas mulheres falam: só dei uma saidinha e acabei ficando grávida. Já estava na sua programação kármica a vinda desta criança. E o grande erro de algumas mulheres é rejeitar a gestação, rejeitar a criança e tentar abortá-lo. Isso realmente é um crime, e um crime bárbaro. Como uma mãe teria a coragem de tirar uma criança, matar uma criança indefesa? É incabível na mente de uma pessoa normal o ato de se praticar um aborto, independente da condição da gravidez, se ela é casada ou se ela é solteira. E eu deixo aqui o meu apelo a todas as mulheres e todos os pais, porque muitas vezes, quando a mulher engravida, o pai da criança, ele é o primeiro a sugerir o aborto, sugerir tomar remédios que são verdadeiros venenos, que derretem o feto no ventre da mãe. Isso é um crime bárbaro, um crime literalmente bárbaro, e pode ser cometido por ambos ou por um dos cônjuges ou do casal, talvez não são casados. Então entendam, nós estamos aqui no planeta Terra por causa de uma questão kármica. Nós viemos aqui para resgatar karmas, ou seja, nós deixamos algo pendente em vidas passadas. E a nossa oportunidade de vir de volta na matéria é para resolver essas questões. E infelizmente, muitas pessoas acabam piorando a situação, criando e desenvolvendo ainda karmas mais pesados. Como, por exemplo, esse que eu citei, de abortar uma criança em gestação. Isso é um absurdo. O karma que esta mãe constrói é inimaginável as suas consequências. E para o pai não é diferente. Eu quero contar aqui para vocês um caso bem antigo, de um caso semelhante que eu estou falando, de um aborto. Eu fui procurado ainda quando atendi em Londrina, isso há mais uns 10 anos, por um grande empresário do estado de São Paulo. Ele estava totalmente deformado fisicamente pela obesidade e trabalhou muitos anos na empresa, era uma empresa familiar, e do nada ele perdeu tudo, ficou a pé. Foi nessa ocasião que eu o conheci. E aí, como eu disse, a nossa terapia, ela não trata a doença, ela não trata o fracasso, ela não trata a depressão, ela trata o pano de fundo que causa o fracasso ou que causa a depressão. E esse pano de fundo está no inconsciente. E ele, estando em estado de hipnose, eu pergunto a ele se algum momento da sua vida ele provocou um aborto. Ele categoricamente me disse que não, mas o registro estava claro ali e estava manifestando uma vibração de uma alma abortada
como se fosse uma espécie de um espírito vingativo. E aí eu disse a ele, mas para aí, aqui está muito claro, você praticou um crime de aborto no ano tal. E ele se assustou, ele tinha 19 anos de idade quando isso aconteceu. Aí ele falou, ah, sim, doutor, mas isso é bobagem, ele me falou. Faz muitos anos isso, eu tinha 18, 19 anos, é que uma amiga minha engravidou do meu amigo, e aí eles queriam fazer o aborto, e eu levei ela na clínica e paguei para ela tirar essa criança. Vejam que o pano de fundo da obesidade desse homem era o complexo de culpa que estava no seu inconsciente, e toda a quebra financeira foi motivada pelo complexo de não merecimento, ocorrido inconscientemente na parte mais profunda da mente, por causa do aborto que ele foi o autor, vamos dizer assim. Ele que incentivou, ele que levou, ele que pagou o aborto. Muito embora o filho não era dele, era do amigo, mas ele foi o coadjuvante deste assassinato e ele pagou com o sofrimento mais de 45 anos de sofrimento. Ele já estava com quase 70 anos quando conheci. E aí então ele pôde se redimir, teve ali um choro compulsivo, ele pôde ver quanta bobagem ele fez, quanto ele imaginava que a vida não significava nada, e ele pôde ver que todo o peso que ele carregava era o peso pelo assassinato de um indefeso no ventre de uma mãe. Um outro caso que eu quero exemplificar é de uma mulher casada, 3 filhos, atendi ela há uns 8 anos mais ou menos. Um dos filhos tinha crise de alucinação durante o sono, ele era sonâmbulo e ele começava a alucinar, dizendo que ele estava num lugar escuro, como se fosse um esgoto, e ele jurava para os pais que tinha alguém puxando ele para dentro do esgoto, e ele sentia até o cheiro desse esgoto. E então eles trouxeram esse jovem para a terapia, e lá no processo terapêutico nós começamos a interagir no inconsciente dele e encontramos no campo energético dele uma alma abortada, irmã da sua mãe, uma menina que a avó abortou há mais de 50 anos atrás. A avó tinha provocado um aborto, essa alma abortada imantou na mãe, na filha, da avó desse menino, e aí quando ele nasceu, esta alma abortada transmitia a ele, já na segunda geração do problema, seria a terceira geração do problema, todas as sensações que a alma abortada sentia quando foi covardemente destroçada. Depois a avó me contou como ela fez. Ela pegou como essa caneta aqui, torceu, quebrou aquela pequena vida e jogou no vaso e socou para que o esgoto levasse. Todas as sensações que esta alma sentia, ou sentiu, continuava ressonando, entrando em ressonância com um neto, já na terceira geração de sofrimento por causa de um aborto. Infelizmente, a nossa sociedade moderna regrediu muito nos valores da vida, nos valores da existência. Hoje, o que determina se o feto é uma vida é a balança, não é uma pessoa, é uma balança. Se a mãe perde uma gestação e essa gestação esse feto é colocado numa balança. Se pesar 380 gramas, vai para a lata de lixo. Se pesar 390 gramas, é encaminhado então para a funerária. Mas lá não existe uma preparação, não existe um ritual fúnebre, não existe um enterro,
não existe nem batismo, não existe nada. É por isso, meus queridos, que a população caminha como animais que caminham para o matadouro, cabeça baixa, tristes e agoniados. Infelizmente, a violência está tomando conta do nosso país por falta de valores da vida. Pense sobre isso e, se precisar de ajuda, conte conosco. Um grande abraço e um beijo no seu coração.